Olá, alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar os elementos químicos. No nosso dia a dia, nós vamos observar assim que constantemente nós estamos consumindo algum tipo de produto. Pode ser uma água mineral, pode ser um medicamento, pode ser um alimento que ele passou por um processo industrializado. Hoje em dia, na nossa era, com a evolução da tecnologia, a gente percebe assim que os produtos, a cada vez, eles estão mais facilitadores, ok? Então, quando eu falo assim, elementos químicos, mas afinal, o que é elemento químico? Nós vamos dizer que elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, tá? Repetindo, conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, quando eu falo assim da questão da evolução da ciência e da tecnologia, principalmente em relação à química, nós vamos perceber assim que é um dos fatores que sempre vem chamando a atenção dos pesquisadores, tá? Então isso aí, essa questão dessa curiosidade, ela vem sendo lançada há muito e muito tempo. E cada vez a gente vai percebendo assim essa evolução, esse desenvolvimento desses elementos, facilitando assim mais o nosso conhecimento nos nossos dias atuais, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da organização desses elementos químicos, onde eles são organizados de acordo com as suas características. Só que para isso, para que facilitar, digamos assim, na nossa era de hoje, a gente vai perceber assim que esses elementos eles passaram por processos bem aprofundados de estudos, e a partir desses estudos, dos conhecimentos dos cientistas, surge aí a necessidade de organizar melhor os elementos químicos. E aí que surge, por exemplo, um sueco chamado John Jacobi. Então ele tem ou seja, ele faz um levantamento, e dentro desse levantamento ele busca uma forma de organizar esses elementos químicos. Então o que ele faz? Ele apresenta os elementos químicos. Veja bem que isso surge da necessidade de conhecer, de estudar cada vez mais esses elementos, tá? Então, a ideia dele foi de que os elementos químicos deveriam ser apresentados pela sua letra inicial, ou seja, a letra da origem desse elemento químico, tá? Por exemplo, principalmente provindo do latim. E em alguma necessidade, esses elementos poderiam ser representados por duas letras, tá? Sendo uma maiúscula e outra minúscula. E assim, esses elementos foram trabalhados ao longo de muito tempo. Bem, aí surge mais ainda a questão, como eu acabei de colocar para vocês, de aprofundar mais esse conhecimento. Então, outros pesquisadores, eles também se interessam pela ideia do sueco, aí no caso, né? E também procuram aprofundar mais. Viram que a ideia dele era importante, era interessante aí no caso, né? Então eles procuraram uma forma de aprofundar mais, de buscar mais conhecimento para estudar melhor esses elementos químicos. É aí que surge a necessidade, ou seja, digamos assim, de se usar uma tabela, que é, no caso, a tabela periódica. Vamos supor assim, para nós hoje em dia, a tabela periódica ela está prontinha, vem tudo organizado, só vai requerer o nosso entendimento para esta situação. Tá? Então, ao longo de muitos estudos, no caso, os pesquisadores eles tentaram organizar esses elementos
a fim de que quem pudesse pegar uma tabela periódica pudesse entender a forma como é que os elementos estariam na tabela periódica, tá? Ou seja, de que forma eles foram classificados. Então, vamos supor assim, quando você vai numa loja, loja de tecido, vamos supor assim, você vai perceber que os tecidos eles estão organizados de acordo com o seu fio, de acordo com a sua marca, sei lá, por cor, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Os elementos químicos não é diferente. Na tabela periódica, também eles estão organizados de acordo com suas características, mas como eu falei para vocês, logo no início, esses elementos, eles não eram tão organizados como eles são hoje em dia. Ou como é que eu poderia dizer para vocês assim, que essa ideia de organizar os elementos pela letra, aí que surge, vamos falar um pouquinho sobre um grande pesquisador que teve assim, uma grande participação na primeira ideia da organização da tabela periódica, que ele foi também um russo chamado de Dmitry Ivanovich Mendeleev. Esse cara, ele teve assim, uma ideia, na época uma ideia genial, de organizar esses elementos de acordo com a ideia de Dalton. Relembrando lá a ideia de Dalton. Qual que era a ideia de Dalton? Que o átomo, ele era uma esfera maciça. Então, ele embarcou nessa ideia de Dalton e organizou os elementos de acordo, digamos assim, com sua massa atômica. E esse estudo, ou seja, essa tabela periódica de Dmitry Mendeleev, ela foi aceita durante muito tempo. E aí surgem outros pesquisadores e eles tentam, assim, apresentar uma melhor forma de se trabalhar a tabela periódica. Então, exatamente é o que nós temos hoje em dia. Isso graças à ideia de Dmitry Mendeleev, que ele se embasou também, né? Então, a partir daí, outros pesquisadores, eles procuram também uma forma de apresentar uma melhor forma de estudar a tabela periódica, como eu acabei colocando para vocês. Aí você me pergunta assim, é obrigado a gente saber todos os elementos da tabela periódica? Na realidade, a gente vai dizer assim, que você não é obrigado a nada. Mas quanto mais você souber, é melhor para você, né? Então, vamos lá. Vamos apresentar para vocês a tabela periódica atual. Então, nós temos aí a apresentação da tabela periódica. Em sala de aula, nós vamos trabalhar uma baseada no que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. No livro de vocês também tem a tabela periódica, vocês podem estar acompanhando. Então, o que nós temos na tabela periódica? Observa que nós temos aí uma numeração, que ela vai de 1 até 18. Esses números nas linhas horizontais, eles representam as famílias. Então, nós temos 18 famílias na tabela periódica, tá? Onde nós temos a indicação dessas famílias. Então, nós vamos ter aí na primeira coluna, na primeira família, que é a família do hidrogênio, nós temos aí esses elementos, eles são chamados de alcalinos. Depois nós temos a família do boro, que é chamado de são chamados de alcalinos terrosos. Depois nós temos, vamos pular lá para a família 13, nós temos aí a família dos calcogênios, levando lá em consideração a família 16 e a 17, né, a família dos calcogênios e dos halogênios. E, por último, nós temos a família dos gases nobres. Esses elementos intermediários aí, eles são chamados de metais, tá? Os metais e os semimetais. Agora vamos lá. Nas linhas
Deixa eu ver como é que eu poderia mostrar para vocês aqui para facilitar mais o entendimento de vocês. Aqui, ó, os elementos de transição que eu estava mostrando para vocês, tá? Que são os metais de transição, que são os... Aqui nessa outra tabela eu estou bem mais especificada, olha aí, nós temos os metais alcalinos, nós temos os metais alcalinos terrosos, aí temos os elementos de transição, que são esse que vai da família 3B até a família 12 ou 2B. Em seguida nós temos a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, a família dos calcogênios, dos halogênios e a última família, que é a família dos gases nobres. Isso, como eu acabei de colocar para vocês, facilita hoje em dia o nosso entendimento a partir do estudo do sueco, né, que logo no início a tabela periódica ela foi montada com 63 elementos químicos. Só que era um campo de conhecimento. Aí, no caso, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, o sueco, ele deixou aí um espaço entre os elementos, né? Porque assim que quando fosse sendo descobertos esses elementos, o estudo sobre os mesmos, eles iam sendo inseridos na tabela periódica, tá? Então, mais ou menos nesses itens que nós vamos estudar a nossa tabela periódica. Como eu falei para vocês, é difícil a gente memorizar a tabela periódica, ou seja, é obrigado você memorizar? Não é obrigado, mas você tem que ter um autoconhecimento sobre a tabela periódica. Então, nós temos aí algumas dicas para que a gente possa estudar mais detalhadamente esses elementos químicos. Eu vou apresentar alguma delas para vocês, tá? Então, eu quero colocar assim para vocês a seguinte situação sobre a tabela periódica. Muitas das vezes a gente percebe assim um número muito grande de cento e tantos elementos químicos na tabela periódica. Aí, Jesus do céu, como é que eu vou fazer para memorizar esses elementos químicos? Esses elementos, ele vêm de acordo com as informações. É como se, por exemplo, você fosse criando situações, onde essas situações fossem te dando um embasamento para que você pudesse conhecer melhor, para que você pudesse memorizar uma família, quem pertence àquela família, qual o tipo de família que você tem ali, tá? Então aqui eu tenho algumas dicas para vocês. Deixa eu começar lá pela família inicial, que é a família do hidrogênio. Olha aqui, ó, é a primeira família da tabela periódica. Eu estou dando duas dicas, eu vou estar colocando para vocês uma delas, tá? Então, para você memorizar a primeira família, você tem o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, deixa eu ver o que mais, o rubídio, o césio e o frâncio, tá? Então, como é que a gente poderia memorizar, encontrar uma forma de memorizar esses elementos? Poderia dizer assim: hoje li na Caras que Roberto Carlos é freguês, tá? O H representa o hidrogênio, o Li, no caso, o lítio, o Na, o sódio, Caras é o potássio, Roberto significa o rubídio, Carlos o césio e freguês vem de frâncio, tá? Então, ou seja, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio, tá? Então, esses aí são os elementos da família 1A. A família 2A. Bela Magrela casou-se com o Barão Ratão. Gente, eu estou dando só umas dicas que é como vocês poderiam encontrar, ou seja, uma forma mais fácil de você memorizar esses elementos químicos. Então, aqui eu coloquei da família 1A, da família 2A. Outra sugestão também foi da família do boro. Vocês vão tentando encontrar uma forma de vocês memorizarem melhor, tá? A família do boro e do carbono,
vocês podem estar acompanhando o vídeo para vocês memorizarem a família do nitrogênio e a família do oxigênio, tá? E, por fim, nós temos a família do flúor e do hélio, que são a família dos gases nobres, tá? Então, só para a gente encerrar, nós vamos apresentar para vocês a tabela periódica, onde ela é composta pelos elementos químicos. Esses elementos químicos, eles estão representados pelo seu símbolo, o seu número atômico e o seu número de massa. Tá? A identificação do elemento químico é o número atômico. Tá? Em seguida, nós temos o símbolo desse elemento, onde você vai perceber que o símbolo desse elemento ele está de acordo com, digamos assim, o seu número atômico, e também na tabela periódica ele vai estar de acordo com a sua característica, se ele é metal, não metal, semimetais, os gases nobres, tá? Então, é dessa forma que Então, no decorrer das nossas aulas, a gente vai estar falando sobre esses elementos químicos, ok? Bom estudo e até a nossa próxima aula.